Vamos para a astrologia agora? Como vai, Paula? Tudo bem? Como está o céu para essa semana? Olha, eu até fiquei surpresa fazendo estudo nesse final de semana, né? Que chega sexta-feira eu começo a fazer o estudo. E eu fiquei um pouco surpresa porque eu nunca vi uma semana com tantos aspectos positivos que bom! Juntos. Eu olhei e falei, mas é isso mesmo? Será que vai estar tão bom assim, É isso né? mesmo, assim, né? Mas eu olhei, reli, vi várias vezes e realmente essa é uma semana incrível em todos os aspectos, tá? Mas o que tem no céu que deixa essa semana tão perfeita? Até, por exemplo, o Mercúrio que está retrógrado, né, não está afetando, porque ele está com dois aspectos lindos, o que prova que na astrologia nunca você pode analisar só um lado. Às vezes o Mercúrio pode estar retrógrado, mas não está ruim a comunicação por ele estar bem aspectado. É o caso dessa semana. Então a comunicação, Mercúrio tá lindo no céu, apesar de estar retrógrado. Só que esses dois aspectos positivos equilibram o retrógrado. É que nem quando você faz o mapa de alguém, que você olha uma questão, mas tem uma outra questão que equilibra. Compensa, né? Exatamente. Então, por exemplo, um capricorniano que tem um ascendente em Sagitário já vai ser mais comunicativo. A mesma coisa, Mercúrio está retrógrado, mas ele está fazendo dois aspectos positivos, isso é equilibrado. E ele fica mostrando algo de positivo. Essa semana tem um dia ótimo para namorar. Fácil, não é um dia difícil, que eu vou dizer no final. Tem um outro dia também que todo mundo pode fazer, que é um dia ótimo para cura interior, para autocura, tá? E esse é um dia para nós focarmos nessa cura interior, tá? Procurarmos o que é necessário para fazer essa cura interior. Vou passar uma oração de cura interior no Facebook e vou passar também dicas, tá? Para a gente conseguir efetivar melhor essa cura interior. Além disso, tem um outro dia que eu tenho que dizer já, esse eu não vou dizer no final. Que dia? Que é o dia da cura interior e para namorar eu vou dizer no fim. Mas existe um dia que eu tenho que dizer agora, porque é já. É hoje? É, das 16 até as 20 horas está um momento muito positivo para a gente fazer aquela arrumação daquelas... Tirar aquilo que a gente já não quer mais da vida. Principalmente energia parada. Tá? Às vezes a gente acha que não tem. Eu, por exemplo... tem. Eu sou virginiana, toda organizadinha, toda certinha. Esses dias alguém veio me falar assim, você tá com isso guardado, você tá com mais aquilo guardado. Eu falei, hã? Fui ver, a pessoa sabia de tudo, não me pergunte como. Mas assim, tudo. Eu fui olhar e falei, nossa, eu me achando virginiana. Então, assim, dá uma olhadinha na gaveta. Sempre tem no fundo da gaveta. Dá uma olhadinha na gaveta, dá uma olhadinha no armário, vê se não tem uma coisa ali que você já não usa há 2 anos, que tá ali parado, que já tá juntando mofo. Então, das 4 da tarde, portanto, de agora até as 8 da noite. Isso, até as 8 da noite. Então, aproveitem, tá? E não ache que não tem, porque sempre tem uma tralhinha guardadinha ali. O difícil é ter uma tralhinha, porque a gente tem muitas tralhinhas. Eu tirei uns 100 itens a semana passada. Fui dormir 3 dias às 5 da manhã. Na minha casa, tirando tralhinha e eu achando que não tinha nenhuma tralhinha, mas sempre tem. Precisou alguém chegar e falar, tem umas tralhinhas, né? uma anja, uma anja apareceu na minha vida semana passada. E quem é de Áries? Como estará essa semana? Áries está numa semana que é incrível, por quê? Porque algumas situações, tá, onde ele poderia estar aí um pouco em dúvida do que fazer, e muito pensativo naquilo, muito sem saber, eu faço isso, eu faço aquilo, como é que eu vou me colocar diante disso? Até quinta, ele ainda vai ficar um pouco nisso. Meio indeciso até quinta-feira. Porque são assuntos importantes, não estou falando de trivialidades, não de ficar pensando em picuinha, de coisas que ele tem que definir, coisas que dependem dele, que ele tem que definir, que ele tem que falar, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Então, os arianos e as arianas vão, a partir de quinta, começar a definir isso. E outra coisa, vão estar com uma capacidade de definir isso da melhor maneira possível, de forma imparcial, com inteligência, que é uma característica típica do signo, sem se deixar levar pelo ego ou por pequenas coisas. Ele vai olhar... Sem se iludir. Vai olhar do alto, vai olhar com neutralidade. Muitas vezes, quando a gente tem que tomar decisões muito sérias, a gente tem que tentar olhar com neutralidade. Porque se a gente olha só sob o nosso ponto de vista, sob o ponto de vista do nosso ego, da nossa personalidade, a gente corre o risco de errar. Ou seja, o ariano, né, os arianos que têm essa tendência, né, de olhar muito às vezes sob o ponto de vista dele, né, o primeiro signo é o bebê do zodíaco. Vai ter que olhar de cima dessa vez, né? E quando ele olha, é um signo, como eu disse, muito inteligente. Então, quando ele consegue se desassociar do ego dele, que é onde ele pode cair, é a sombra dele, é onde ele pode cair e levar pelo ego, levar pelo pequeno, ficar se melindrando com pequenas coisas que afetaram o ego, quando ele olha de cima, aí ele consegue. Mas você disse que não são decisões pequenas, são decisões grandes. São coisas sérias, inclusive coisas de trabalho.
trabalho também. Ele vai conseguir visualizar metas importantes e, por exemplo, às vezes ele está pensando se ele vai atirar para um lado. Pode atirar para o outro. Na quinta-feira ele pode pensar, não, calma aí. Eu devo focar para isso. A partir de quinta vai começar a clarear. Então pense, Ariano e Ariana, onde você pode clarear, onde você pode focar e se decidir em relação a alguma situação importante com neutralidade. Ou seja, deixando o eguinho de lado. Ele vai até o final, o ego, tá? Mesmo as pessoas mais espiritualizadas e que já têm consciência do seu próprio ego, sempre vão até o final. Ego e orgulho são parceirinhos. Mas você pode controlar, né? Dominar, a gente tem que neutralizar. Neutralizar. O que é? Olhar de cima, né? Essas duas estruturas, né? O ego seria uma estrutura necessária até para a alma se sentir individualizada aqui na Terra e conseguir evoluir, tá? E o orgulho, um defeito capital, né? Um pecado capital. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eles vão até o final e mesmo quem já está super evoluído, já sabe muito, pode cair no orgulho, inclusive o orgulho espiritual, né? De tipo, eu sou espiritualizado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Boa semana para você de Áries. E quem é de Touro? Touro está numa semana também muito positiva, já com uma outra pegada. O que acontece? Estão com uma capacidade muito grande de autoconhecimento, tá? Então eles estão conseguindo observar dons, tesouros guardados. Às vezes você tem uma arquinha ali, tá? E aquela arquinha tá fechada. Ela existe, com todas as potencialidades ali inerentes, guardadas naquela arquinha, mas você não olha para ela. Você tá acomodado, achando que as suas características são aquelas, que você é isso, eu sou isso. Como eu já disse, né? A alma, quando a gente fala eu sou isso, ela treme lá em cima. O que vem ela em seguida? Vem bobagem. O que vem em seguida? Então, o que acontece com o taurino? Ele vai conseguir ver essa arquinha, o que tem dentro ali, dentro dessa arca de poderoso, né? Então, dons, potencialidades, coisas escondidas que estão ali e que ele, por algum motivo, ainda não olhou. E ele vai conseguir olhar e colocar essas potencialidades no mundo. De repente eles podem até demorar um pouquinho para conseguir colocar, porque estão descobrindo agora. Mas vão colocar. Mas se conseguirem fazer o TBC aí, né, tirar a bundinha da cadeira com as potencialidades, eles vão conseguir ter um leque maior de opções, de dons, né, para expandir isso na vida. Então uma semana positiva para Touro nesse sentido. Além de tudo, estão com a libido em alta. Então você taurino, aproveite também nesse sentido. Então ainda tem esse lado positivo. Quem é de Gêmeos? Geminianos. Gêmeos está num momento onde a inteligência deles, que é algo muito grande, muito ampliado, né? Porque eles são regidos por Mercúrio, que é o planeta da inteligência, que rege também Virgem. O que acontece? Eles estão aí sentindo essa inteligência de uma forma muito mais focada, muito mais dinâmica. Então eu diria que é uma semana onde eles estão com uma produtividade geral muito grande, tá? Então as coisas que eles têm que cuidar da família, vamos supor, uma dona de casa que é geminiana que está assistindo, tá? Coisas que tem que colocar em ordem da casa. Já pode fazer essa semana que vai ser benéfica. Sim. Agora, pessoas que, sei lá, trabalham, são executivos, podem colocar muitas coisas em ordem também e fazer muitas coisas andarem de uma forma assim, como é que eu vou dizer? Acima da média de rapidez. Mais prática. Uma produtividade maior. Eles estão mais proativos com a inteligência. Então, conseguindo fazer com que isso funcione a favor deles em todas as áreas, até nos relacionamentos. Mais uma coisa importante de ser dita. Quando você age com inteligência, né, quando você consegue colocar a inteligência em prática, porque tem muita gente que é inteligente, mas não usa. Mas aí não tem inteligência emocional, né? E também não usa a inteligência, acaba pensando demais e se dispersa. Vê a saída legal, tem a ideia, tem mas um insight. Não faz nada. É que daqui a pouco já tem outra. Aí dispersa. E a gente, quando a gente define uma coisa, tem que ter foco. É aquilo, vou naquilo. Até a hora que eu perceber que não é mais adequado aquilo. Eu tenho que mudar o caminho. Exatamente, mas vou naquilo, sem ficar mudando demais. E o geminiano, essa semana, vai estar com esse foco para não ficar mudando demais e usando essa inteligência. É claro que existem algumas pessoas que quando tem no mapa, por exemplo, um Marte retrógrado na casa 1. A 1 é o quê?
A 1 é a sua personalidade, a casa do ascendente, como você se coloca no mundo. A casa de Áries, que é o primeiro, né? Que é o primeiro signo e ele rege a casa 1. As casas, que são as 12, né? Que é a pizza que eu já falei aqui, né? São os 12 signos. São os 12 signos e é a mesma sequência. Então, pra você, quem quer imaginar qual é cada casa, que signo que é, só seguir a ordem. Exatamente, certinho. 12 vai ser peixes. Tá? Então, o que acontece? A casa 1, quando a pessoa tem um Marte ali, por exemplo, retrógrado, ela não consegue colocar inteligência. Ela não consegue acreditar nela. E outra coisa, tem muitas pessoas que têm muito fogo no mapa, que dá tesão, que dá libido, mas que quando tem um Marte retrógrado ou um Marte fazendo oposição em alguns aspectos tensos, principalmente se for na casa 1, 5 e 8, não tem libido. Então vai contra aquela característica Exatamente, principal. Mesmo que tenha muito fogo, mesmo que seja uma pessoa de Áries com ascendente em Sagitário, que tem muita virilidade, que tem muito fogo. Mas aí fica travado, né? Fica travado, e aí você vai olhar o mapa e você entende, porque esses dias eu dei um floral para uma paciente minha que ela voltou no mês seguinte falando que estava arranhando azulejo. Eu falei, eu não sei o que é isso. Ela falou, estou arranhando azulejo, Paula, arranhando azulejo. Eu falei, o que é isso? Ela falou, subindo nas paredes. Você é espertinha, é isso mesmo. E foi por causa do floral que estava travado. Ela nunca tinha sentido isso porque tinha uma coisa bloqueada. Travando ela. Ela sentia um prazer 50%, que ela achava que aquilo era o máximo. Porque muita gente acha que tem prazer e acha que sexualmente é bem resolvido. Mas é meia boca. Mas tá com o tesourinho guardado ali, entendeu? Também não abriu algumas portas que tem outras coisas. Tem que abrir as gavetinhas. Exatamente. Todas, tem outras coisas a serem descobertas e que poderiam chegar a um prazer muito maior, mas que ficam ali, contentes com aquele prazerzinho. Com meio termo, né? Com uma pinha bloqueado, achando que tá bom ali, né? Daquele jeito. Então você que é de Gêmeos, aproveite a semana favorável e dê uma mudada aí na sua vida, né? Sim, com Já certeza. quem é de Câncer? Câncer está numa semana que existe uma característica muito importante. Eles estão com uma capacidade de situações mal entendidos com as pessoas serem clareados, resolvidos. A palavra seria apaziguados, tá? Então, por que isso? Canceriano é um signo muito manhoso com algumas coisas. A gente já falou aqui quando a gente falou de sombra e luz, e você entende meu sentido já de astrologia, né, que trabalha aqui há muito tempo. Já vai previsão, lógico, já vai aprendendo, porque é inteligente também, porque não tá aqui à toa, né? Tá aqui sugando. Tá aqui, vou aprender aprendizado, também, né? Lógico. Então, o que acontece? O canceriano, ele está em um momento onde esse melindre dele emocional tá meio de lado. Assim como o ariano tá deixando de lado um pouco o ego, principalmente a partir de quinta-feira, e vai conseguir ver as coisas com maior neutralidade, o canceriano está deixando de lado um pouco o melindre, a intolerância, também. Porque a intolerância é uma característica típica do signo também, ele se melindra com as coisas e às vezes aquilo afeta e ele julga às vezes duramente, tá? Depois se arrepende, porque no fundo é um signo bom molinho, mas ele tem a casquinha dura, né? Ele julga, tá? Depois ele fala, peguei um pouco, dá uma presinha, né? Que eles prendem, né? Tem uma pata que prende. Então o que acontece? O canceriano, devido a esse maior grau de tolerância, de compreensão, eles estão mais doces essa semana. Eles vão conseguir fazer com que as relações ao redor, isso pode ser, tô falando de todas as áreas, tá? Afetivo, profissional, tá? A questão familiar, ou até amigos, tá? Que você tá meio distante, tá meio legal, emitir um julgamentozinho, tá com alguma coisa ali com a pessoa, eles vão conseguir desfazer isso. Então, aproveitem para fazer isso. Para desfazer esses mal entendidos. Porque não adianta, por exemplo, a grande vantagem da previsão é a pessoa sacar alguma dica e colocar em prática. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta falar e, tô assim, ótimo, e aí? Então, no que eu tô falando aqui, os cancerianos, né? Ou as pessoas que têm muito câncer no mapa também, né? Porque às vezes uma pessoa não é de câncer. Mas é como se fosse. Mas tem ascendente em câncer, lua em câncer, Vênus em câncer, a pessoa fica de câncer mesmo que ela seja de Gêmeos. Porque o que tá pegando mais é essa energia de câncer. Então, essa semana, aproveite para analisar onde tem uma coisinha ali, uma contendinha. Né, uma contenda que tá ali um clima esquisito. É no trabalho? Ficou um clima esquisito? Já vai organizar. Dá um jeito de ser doce, de ser leve naquela situação, fazer aquela situação não ficar, de certa maneira, pesando na sua mente, pesando na sua aura, né? Porque quando a gente fica com uma situação mal resolvida... É terrível. Né? Aquilo fica ali pesando na aura, né? Fica ali aquela coisa mal resolvida. E se deixar, tem gente que vai acumulando... Aquilo fica gigante. Julga um aqui, aí julga outro ali, aí vai julgando não sei o que. Quando vê, tá com um leque de julgamentos e intolerâncias. Eu não tolero esse porque esse fez isso. Eu não tolero aquele porque aquele fez aquilo. Mas isso faz mal pra saúde depois, né? Sim, pra própria pessoa, porque ela... E pra pessoa que ela tá julgando também. Porque às vezes aquela pessoa teve uma atitude em um determinado momento.
Aquilo foi um determinado momento que às vezes até aquela pessoa podia estar frágil, podia estar no momento X e depois ela não está mais naquilo. E às vezes as pessoas ficam julgando ainda por aquele ponto. Nem fez com maldade, né? Exatamente. Eu tenho um cunhado, Fábio, que ele é um grande exemplo pra gente, sabia? Ele não julga ninguém, eu nunca vi coisa igual. Ele é de Escorpião. Que bom. E ele fala assim, você acha que a pessoa fez por mal? Às vezes ela fez porque na hora ela achou que era aquilo. Não leva em consideração. E ele não leva em consideração, ninguém faz nada de mal pra ele. E isso faz bem pra ele, porque ele não fica no julgamento. É algo que a gente tem que aprender, porque a gente começa a julgar demais, né? E é legal você falar isso, porque você... tocando nesse assunto dessa maneira, você puxa justamente o que se diz, eu acho que de forma mais sábia em relação à espiritualidade de praticar. Não adianta você ficar falando não julgue e você mesmo julga. Então, não, ele não julga mesmo. É Fábio, né? É Fábio, o Fábio, por exemplo, ele através do exemplo dele dá uma lição. Não, que você olhando e fala, melhor ser assim. Ele de repente não precisa nem ficar falando, não façam isso. Não, é na prática que ele faz. Mas a prática é a melhor coisa, porque você olha e fala, É que às vezes a gente vai falar pra ele, você viu o Fábio fulano fez tal coisa? Ele fala, não leva em conta. Você acha que a pessoa vai fazer por mal? E é uma maravilha quando encontra alguém que faz isso, porque existe o correio da má notícia, né? Aí um começa, né? Aí Mas ele quebra a má notícia. porque o correio da má notícia começa assim, um fala e o outro, também vou falar, aquele lá também falou, então, nossa, não sei o que. Aí daqui a pouco, fulano botou 15 ovos, né? Aquela história do ovo, primeiro era um ovo. Fulano botou 15 ovos, um dos ovos pesava 1 quilo, outro era verde, cor de rosa, alguns tinham espinhos, assim, cria uma história gigantesca. E quando chega um fulano e fala, isso é bobagem, não estou afim de apontar o dedo para o outro, acabou. Até mesmo porque qualquer ser humano que tenha um pouquinho de humildade vai ver que quem tem telhado de vidro não atira no do vizinho. E quem não tem o telhado de vidro? Todo mundo como tem, diz a Bíblia, né? Como num outro qualquer, mas tem, né? Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Pois é. Né? Exatamente. Bom, volta pra gente falar dos outros signos. Paula, quem é de Leão? Como estará essa semana? O Leão tem uma metáfora muito interessante. Qual? Então, eu criei uma imagem muito bacana quando eu pensei na ideia, no que eu senti que era a previsão de Leão para essa semana. Eles estão com o melhor dos dois mundos. O que seria o melhor dos dois mundos? E aí, quando eu pensei no melhor dos dois mundos, eu pensei no simbolismo da cruz, tá? Que são duas retas, né? Uma na horizontal e outra na vertical. Exatamente. Então, vamos lá. Horizontal. Pé no chão. Chão, terra, materialidade. Estamos aqui encarnados vivendo. Isso ninguém pode negar. Vertical. Estamos aqui buscando o alto. E estamos no meio dessa intersecção, digamos assim, né? Como se fosse o crucificado, né? Que dizem 33 anos, que é uma idade super forte na alquimia, que a gente chama, porque é uma idade onde você tem que saber o que você está fazendo aqui. Chegou nos 33, não sabe o que está fazendo, começa a complicar. A coisa está complicada. Quando o paciente chega para mim, tem 33, eu já falo, uau. Ainda bem que você chegou, vamos ver, que normalmente não sabe. É difícil saber. Quando chega nos 33 é porque está precisando saber. Então, o que acontece? Eles estão no melhor dos dois mundos. Horizontal, estão com muita energia física, estão com capacidade de realizar as coisas, estão fazendo TBC, estão com uma energia positiva, estão exalando isso para o mundo, estão muito apaixonados, inclusive, pela vida, estão com muito entusiasmo, né? Que eu já falei aqui, que é o Deus dentro de si, e ao mesmo tempo estão com a espiritualidade em alto, estão fazendo o vertical. Então estão buscando o religare. Se religar aquilo que você acredita, espiritualidade. Isso, ao alto, como cada um quiser chamar, porque cada um tem uma religião e todas devem ser respeitadas. Graças a Deus estamos aqui num programa bem ecumênico, aliás... Esse assim que tem que ser, Esse é um dos prazeres que eu tenho de estar aqui, porque eu vejo que vocês abrem portas para todas as áreas, e isso é o certo do jornalismo nunca mesmo. Tem um lado só, Sim, né? jornalismo de qualidade não pode ficar numa coisa segmentada, e vocês respeitam muito isso aqui. Então, o que acontece? Essa verticalidade, tá? Essa subida para o alto, quando você está aqui ancorado, vivendo com energia física, isso flui melhor. As pessoas que meditam e que oram podem reparar que quando você está dormiu bem, está com saúde, está mais harmonizado, seu corpo está equilibrado, você consegue orar melhor, você consegue meditar melhor. Você fica mais focado, né? O corpo é um templo, tá? Viver só olhando para cima e não cuidar do que também te foi dado, não se dá, você né? tem um corpo, ele é um templo que te foi dado para você aprender, para você através dele desenvolver, né, o seu espírito, se tornar alguém melhor, né, alguém espiritualmente melhor, né, uma alma mais evoluída. Então, essa semana os leoninos estão com essa capacidade, tá, de conseguir estar na Terra, estar no mundo, sem ser do mundo.
como diz a Bíblia. Ou seja, estar aqui, mas não ficar só no material, porque eles estão conseguindo olhar para o espiritual. Quer dizer, também. aproveitar e cuidar do material, mas cuidar também. E nesse sentido é uma semana ótima para a prática da fé focada. Que bom. Que foi algo que eu falei na semana passada, que eu passei uma oração, na semana retrasada, né? Que agora eu venho de 15 em 15 dias, me confundi. Ah, desculpa. Agora, quem é de virgem? Quinzenal, quem é de virgem? Então, o que acontece? Virgem está numa semana que eles estão como se fosse um vulcão em erupção. Em qual sentido e aspecto? Todos estão com uma capacidade aí acima da média. Tá? Então estão conseguindo fazer as coisas, digamos assim, encadearem-se, tá? Com tranquilidade e com força. O que significa isso? Muitas vezes uma coisa vai acontecendo na sua vida e te dispersa da outra. Te desvia do caminho. E quando estão acontecendo muitas janelas abertas, né? Que nem as janelinhas do computador que vão abrindo. Você tem que sair fechando todas. Exatamente. Então os virginianos não, eles vão estar conseguindo parar, tá? E olhar. Não, calma aí, isso aqui eu já realizei. Agora eu vou focar nisso aqui. Que porta eu quero abrir no futuro? Então, por exemplo, daqui 3 meses, quanto eu quero estar ganhando? Como que eu vou fazer para estar ganhando o que eu quero, se eu não estou ganhando ainda, né, o que eu quero? Que eu acho que mereço. Exatamente. Então está numa semana onde eles vão conseguir, através desse vulcão, que é essa energia enorme que eles estão, fazer coisas assim incríveis acontecerem, inclusive visualizarem sonhos que eles consideravam impossíveis, tá? Ah, que bom. Eu falei há 15 dias atrás que o que acontece com Virgem daqui até o final do ano, né, é muito forte. No sentido de que tudo que eles plantaram esse ano de muito trabalho, que eu disse na previsão anual, eles vão colher. Então, essa semana é uma semana que o que eles ainda não plantaram, ainda dá um tempinho para poder colher. Tipo, é esse sonho ainda que eu quero e que quem tiver merecimento vai receber até o final do ano. Então, você de Virgem, não desperdice seu tempo, aproveite e foque para colher esse sonho desse ano. Com certeza. E Librianos? Libra. Libra, eu pensei numa palavra, na verdade, um dom. Uma qualidade, tá? Que é a assertividade. Assertividade? O que é assertividade, né? Então, uma pessoa, quando ela fala algo, ela pode falar aquilo sem muita convicção. Falar aquilo meio por falar, né? E quando você fala de uma forma assertiva, ou seja, quando você exerce o dom da assertividade, você fala de uma forma que você está acreditando naquilo, sem ser arrogante ou impositivo. Tá? Então é diferente do dogmático, por exemplo, que é aquele arrogante que quer impor, eu tô certo e é isso mesmo. Não, o assertivo acredita naquilo que ele está falando e por isso ele passa segurança naquilo que ele está falando. E inclusive as pessoas que são assertivas, que é o que Libra vai estar podendo fazer essa semana, ele vai conseguir ser assertivo. O libriano normalmente ele fica meio oscilando na balança. E consequentemente, muitas vezes ele se comunica com o outro sem passar essa assertividade. E o que acontece? As pessoas invadem. Porque as pessoas, se a gente não coloca a nossa posição, tem que pôr limites, né? Exatamente, as pessoas vão, né? A gente vai abaixando. E elas não estão erradas, a gente que tá errado. Exatamente. Então, o libriano vai conseguir essa semana clarear para as pessoas. Então, ele deve buscar isso com assertividade, os seus limites e o que ele quer. Então, o libriano que ficar essa semana naquele jeitinho fofo, tranquilo, tudo tá bom, faça o que quiseres de mim, não vai aproveitar. Porque essa característica da assertividade está presente para eles, estão conseguindo colocar mais essa energia, essa presença deles, né? Então, librianos, aproveitem essa assertividade, façam essa assertividade existir e podem até aproveitar essa energia da semana para deixar isso presente na sua vida. As pessoas que são assertivas, que acreditam no que falam, que têm essa convicção, têm esse carisma de passar isso, elas costumam ser mais felizes, mais bem-sucedidas. Tá? Conseguem, de uma certa maneira, evoluir mais rapidamente profissionalmente. Mas são sinceras com elas mesmas. Sem serem arrogantes. Então, essa semana os librianos aproveitem e estudem essa característica da assertividade. Dá um Google lá, né? Assertividade. Prática, dá uma pesquisada nos buscadores. O que é assertividade. Volta pra gente falar dos outros signos. Agora, voltando a Paula Pires, falamos dos librianos, agora quem é de Escorpião? Escorpião está no momento de colheita, né? Uma parte ainda não fez aí aniversário. Estão naquele momento de analisar as coisas que aconteceram com outros olhos, tá? Isso a gente chama de ressignificação. O que significa ressignificar? Você olhar uma coisa que já aconteceu,
né, o que está acontecendo também, ou o que vai acontecer, e colocar uma outra energia naquilo. E ver aquilo de uma outra maneira. Exemplo, uma pessoa que você está com raiva, ou que você está com mágoa, ou que você está com algum julgamento. A gente falou disso agora, pegando o gancho. Então, ou seja, será que aquela pessoa, como você disse, merece mesmo aquele julgamento? Ou será que aquilo não foi um momento dela? Ou você interpretou de uma outra forma, né? Sim, e outra coisa... Será que não vale a pena você se colocar no outro lugar, no da pessoa, e falar, poxa, como eu me sentiria diante de determinada situação em que aquela pessoa agiu de uma forma que eu julguei? O que eu faria naquela situação? E mesmo que você não fizesse, será que hoje você não faria porque você já está num ponto, mas que há 10 anos atrás você faria o mesmo? Ou pior que a outra Ou pior pessoa, porque né? você ainda não tinha aprendido. Então, assim, ressignificar é a palavra-chave para Escorpião essa semana, que significa analisar por um outro ponto de vista. Significa transformar questões que de repente estão te incomodando, as janelinhas, né, que eu disse, e as coisas na sua aura ali pegando de julgamentos, de coisas que não estão fluindo e que estão atrapalhando. As coisas que ficam ali paradas, tanto no seu pensamento, quanto no seu coração, quanto na sua gaveta, né? Que hoje é o dia bom para mexer lá nas coisinhas guardadas, gavetas e armário, essas coisas ficam presas. E tudo aquilo que você prende te prende também. Quando você prende algo, seja uma pessoa também, quando você prende um ser humano pela posse, pelos ciúmes, quando você controla, você fica preso junto. Porque no que você está prendendo o outro fala, então eu também vou te prender, porque já que eu também não posso, você também não vai poder. E tudo que é muito preso, quando se solta, voa, né? É porque, na verdade, Foge. você acaba se sentindo ali limitado. E ninguém quer ser limitado. Não, as Deus pessoas me gostam de ter opções e não de ficar cada vez mais limitados, né? Então, Escorpião está numa semana positiva desde que use essa capacidade de ressignificar nas questões que estão pendentes. Então vamos olhar o que está de pendente. Que falta a gente mudar. Até coisas que estão pendentes em relação ao futuro. Então, por exemplo, você percebe que você não tem um plano. Tem que ter um plano, né? Então, sempre, né? O que você quer o ano que vem? Você quer estar trabalhando no mesmo lugar? Você quer estar ganhando a mesma coisa? Ou não? Você quer estar ganhando mais? Mas tem você que quer estar numa outra área. Você está fazendo alguma coisa para chegar nisso? Ou você não, nem né? pensou que você quer isso? Você nem jogou pro alto ainda o que você quer? Né? Porque a gente tem que declarar o que a gente quer também, né? Então o Escorpião está nesse momento. Ressignificar, ver o que quer, o que não quer, mudar a visão e criar o plano, porque vai virar o ano. Já quem é de Sagitário? Sagitário já está numa semana onde o compromisso, que é algo que às vezes ele foge um pouquinho porque é um signo muito livre, está fluindo na vida deles. Então eles estão gostando mais de ter compromisso, eles estão muito mais à vontade com isso? Isso, em todos os aspectos, tá? Trabalho, também na parte afetiva. Então eles estão, de certa maneira, sentindo, tá, que o compromisso é algo necessário. Então tudo que eles estavam ali, de certa maneira, evitando, né? Sentindo, né, que aquilo, não, vou me prender, não, isso aqui eu não quero, porque até em relações afetivas, né, por exemplo, porque eles não gostam de ser controlados, né, Sagitário é um signo extremamente livre, né, então ele gosta... Aí Silvio Santos, que faz da grade da programação, o que ele entende ser correto, né? Eu não conheço muito o esquema lá do SBT. Ele que controla as coisas, toda a programação. Não que esteja errado, eu acho que ele está certo, mas é uma característica do signo, e ele tem muita experiência para isso também, né? Então, aquela história, consegue unir você tudo, quer fazer uma coisa bem feita, faça você mesmo, né? Você delega para o outro, aí dá errado, você vai criticar. E não criticar. são os olhos do dono que engordam o gado? Sim. E não tem jeito, Isso, é uma verdade, isso com gente. certeza, não tem Já jeito. viu uma empresa que dá certo, se o dono simplesmente está lá passeando e não está controlando no sentido de organizar o que deve ser feito? Não vai para frente. É raríssimo isso, existe, mas é raríssimo, né? Raríssimo. Tem que encontrar aquele gerente de extrema confiança e extrema inteligência. Então o sagitariano vai conseguir essa semana assumir esses compromissos. No trabalho isso pode ser muito positivo, porque de repente o sagitariano, ele não está assumindo maiores desafios e ganhando mais dinheiro porque ele não quer também ter mais responsabilidade e correr atrás de mais compromisso. E às vezes ele fica limitado nisso. Fica amarrado, né? Porque por um outro lado, no que ele assumisse maior compromisso e consequentemente tivesse maior produtividade no trabalho ou maior ganho, ele teria mais liberdade. Porque ele poderia estar ganhando mais, viajando mais, se aposentar antes. E ser mais livre, como ele então deseja, o compromisso, muitas vezes, ele pode também trazer liberdade. E é aí que o sagitariano vai estar enxergando essa semana. Que bom, boa semana para você de Sagitário. E capricornianos? Os capricornianos estão num momento muito especial.
Tá? E qual é a especialidade desse momento, né? O que tem de vibração? Eles estão conseguindo ter senso de oportunidade. O que é o senso de oportunidade? É perceber onde algo está ali abrindo uma porta. É se permitir virar e olhar para um outro caminho? Ou até dentro de um caminho que você já está, observar que você, por exemplo, está andando numa estrada e tem uma manga madura ali, só que você não está vendo, porque você está procurando cristais no chão. Por exemplo, então eu sei que aqui tem cristais, em Minas, por exemplo, tem muito cristal, né? Às vezes a gente acha cristal de quartzo passeando. Eu sou apaixonada por Minas Gerais e às vezes eu fico procurando pedra, que eu adoro pedra, vou catando umas pedrinhas nos lugares. Então, catou uma pedrinha ali e não viu uma manga aqui. Então, o que significa isso, essa metáfora? Você não precisa estar indo para outro caminho, mas às vezes no mesmo caminho você pode enxergar coisas que você não estava vendo e que são oportunidades. Tá? Que são trilhas que você pode abrir dentro de uma mesma estrada. Que você olha, aqui tem uma outra coisa. Né? Aqui eu posso fazer de uma outra maneira. Então o capricorniano deve aproveitar, né, não é um oportunismo, tá? Porque às vezes se coloca oportunismo como uma coisa negativa. Fulano é oportunista. Ele tira vantagem das coisas. Né? Mas uma coisa é ser oportunista de se aproveitar dos outros, que tem muita gente que faz isso também, vê a oportunidade de se aproveitar dos outros. Sim, né? Mas o que eu estou falando aqui é da oportunidade positiva, de você ter a perspicácia de notar que aquela é a hora. O momento é esse, né? Isso, e às vezes até coisas que estão no futuro. Então o capricorniano e a capricorniana, né? Quando eu falo o capricorniano, sim, é vale sempre em geral. Mas o capricorniano, ele pode essa semana observar com carinho questões que no futuro podem se abrir, que portas podem se abrir, que coisas podem acontecer que dependem dele. E ele tem que fazer alguma coisa, porque às vezes as oportunidades estão ali, a manga está ali. É só você ir lá e pegar. Só que você passou e a manga não caiu na sua cabeça e você também não olhou. Pronto, também passou. vai esperar cair na cabeça, já viu, né? Exatamente. Volta pra gente falar de aquário e peixes. Tá bom. Mas voltando com a Paula Pires, aquarianos, estaremos como esta semana? Aquário, eu pensei em uma frase, não sei se você já deve conhecer. Qual? Fala assim, a mente mente. Às vezes a mente mente. Então, a gente tem que ver se é mentira ou se é verdade. Que exatamente. Ela tá dizendo, né? Então, o que acontece? Os aquarianos, eles ficaram aí um bom tempo, nas últimas 2 semanas, muito mentais e muito preocupados com as coisas. Querendo organizar tudo, né? E querendo ter o controle, porque aquário, eu acho que eu já disse aqui, é um signo que quer ter o controle. Eles são muito livres, mas eles gostam de ter o controle. Não o controle das outras pessoas, mas o controle da sua própria vida. Quando é afetivo, o controle também. Mas aí é doença, né? Mas eles são controladores. Eles são. Ainda bem que dessa parte alguns namorados aquarianos são todos bem controladores. Mas eles gostam de ser livres. São meio muçulmanos, os aquarianos, entendeu? Resumindo, tipo assim, eu tenho 3, 1. Então, o que acontece? Os aquarianos vão estar essa semana desencanando um pouco da mente. Essa coisa da mente, sabe? O tempo inteiro mentir, ficar falando e preocupado. Porque isso... Aquário é um signo intelectual, signo do ar, mental. Eles são mentais. Então, assim, por exemplo, a mulher aquariana, você não vai pegar ela por um bíceps, por uma coisa incrível, você vai pegar por ter bom humor, bom papo, por ser diferente, por ser original. O bíceps qualquer um vai lá e consegue exatamente, ter. O bom papo exatamente. E o bom humor, você sabe, né? Não estou falando bobagem aqui. Então, o aquário é muito mental. E ele está, nessas últimas 2 semanas, demais. Então, agora, essa semana, ele começa a relaxar e entregar. Porque existem coisas que a gente realmente tem que fazer o TBC. As outras dependem da gente. Que a gente realmente tem que controlar, que a gente tem que ficar atento, a gente tem que ter um controle da nossa vida, né? E ao redor também de algumas coisas. Agora, quando fica excessivo, a gente não vive, não relaxa. Porque fica o tempo inteiro preocupado. Mas o que será que vai acontecer aqui? Mas o que vai Mas o que não sei o quê? Não. Então, assim, entrega. Então, essa semana é a semana onde... da entrega e da entrega da sua própria mente. De você deixar a sua mente também não ser a dona da coisa. Porque senão ela acha que ela comanda. Entendeu? Só que a mente também é uma estrutura. Como é o caso do ego. A consciência está acima da mente. Tanto é que, por exemplo, quando você começa a ter um pensamento negativo, você não pode chegar e falar... Você vai ficar alimentando. Você não pode falar, não vou mais pensar isso.
Mas claro que pode, E deve, aí ouvir né? uma música, Lógico. ou ir orar, Essa é a ideia, ou né? ficar brincando com o seu bichinho, qualquer É. coisa do gênero, entendeu? Então, existe um livre-arbítrio também acima da mente. E o aquariano essa semana vai estar percebendo isso. Olha, ô minha mente, tá, não, já entendi. Igual propaganda, né? Como que tem. Aquela da limpeza. É. Ô, fulaninha, dá licença que eu já usei o tal produto e agora tá tudo em ordem. Sai fora. É você dar um sai fora pra mente, né? Exatamente, você precisa dar um sai fora pra mente no sentido de Não deixar te ela- perturbar, Eu sei que né? você mente também, tá? Eu vou te deixar um pouquinho quieta, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou pensar numa outra coisa mais interessante. E outra coisa, eu estou entregando também nas mãos do alto, porque eu já estou fazendo bastante. Eu estou fazendo a minha parte, eu tô dando o meu melhor. Mas as coisas chegam na hora certa mesmo. Depois a gente sempre percebe isso, né? É, só que muitas vezes a gente... É bom, como eu disse, existe um limiar aí muito tênue entre fazer o TBC controlar, né, e ficar exageradamente sem também dar espaço para entrega para o alto. Porque Tem que ter um meio termo, né? Sim, porque tem muitas coisas que por mais que você faça o TBC e que você rale, aquilo não tá na tá hora. programado. Não. Existe algo maior que não quer e depois você até vai ver que aquilo que aparentemente era um atraso ou era uma limitação, Foi uma ajuda, era né? algo bom e você vai falar, ai, graças a Deus que não deu certo, entendeu? Porque aí aparece uma outra coisa e você fala, nossa, que bom. Não sei se com você já aconteceu milhares isso. de vezes. Que fecha uma coisa ali, aí você fala, nossa, mas abriu outra ali. Você fala, ainda bem que não deu certo aqui. Exatamente. Então os aquarianos vão estar numa semana bem positiva se conseguirem praticar isso. Desencanar. É, como eu vou passar, né, a oração Tá. de cura, essa é uma das coisas que eles podem pedir cura, porque cada signo Tem a pode sua pedir cura, uma né? cura e eu vou dizer o dia Que bom, daqui a pouco. legal. Vamos para peixes e já vou falar. Peixes, como estarão os Peixes piscianos? está numa semana que o que é bem importante analisar. É um signo muito emocional, só que essa semana vai estar com um dom. De quê? De se desidentificar dessas emoções. Que bom, Não né? ficar tão ali naquela emoção. Só emoção e não razão, Você viu que a gente né? falou do mental, né? É, Agora então. a gente está para um outro plano que é o emocional. O emocional também é algo que a gente também pode controlar ou ficar Deve, deixando. né? Começou a sentir raiva de uma criatura, julgamento com uma criatura. Coloca a luz ali, coloca a tolerância ali, Claro. coloca a compaixão ali, se coloca no lugar da criatura, vê o ponto dela, respeita. Então tudo pode ser transformado e ressignificado, como falamos em Escorpião, né? Juntando, amarrando aí os conhecimentos que a gente está passando nessa previsão. Então o pisciano, ele vai estar conseguindo se desidentificar dessas emoções e outra coisa muito importante, perceber padrões Que se repetem? negativos de emoção. Então, por exemplo, pessoas inseguras, né? Então, assim, o pisciano muitas vezes ele tem insegurança, muitas vezes. É uma emoção, eu que atendo muitas pessoas de peixes. Você acaba percebendo. É, então eles têm muita coisa da insegurança e muita coisa também de ligar muito para a família. Então, muitas vezes, piscianas, por exemplo, eu atendo muitas piscianas que sofreram muita repressão sexual da família, aquela família que falou, olha, você tem que ficar quietinho, você tem E que... a pessoa sempre aceitou? E a pessoa depois cresce, né, vira uma mulher adulta e não consegue se realizar sexualmente porque ainda tem aquele mãe, aquele pai falando na cabeça. Que aí você tem que fazer a limpeza da serpente de pai e mãe. Por exemplo, né, uma pessoa de peixes que perceba que tem um bloqueio, que tem uma emoção, que tem algo que está segurando, que está atrapalhando, vai conseguir essa semana olhar de fora e falar, não, olha aquela emoção. E aquilo eu não quero mais pra mim. Exatamente. Ah, que bom. Então isso é bem positivo e deve ser feito no dia que eu vou passar, que é o dia da oração de cura. Por sinal, quando que é o dia da O cura? dia de cura, que é o dia que eu vou passar uma oração, Tá. de cura e dicas de como promover, né, essa autocura até sábado lá no Facebook, Na na fanpage. fanpage. O dia, eu já estou passando aqui, tá? Vai Tá. ser domingo pela manhã. Domingo de manhã, então, o dia da autocura. Isso. Tá. Além disso, temos um dia ótimo para namorar. Que dia é? Que é sábado. Sábado. Das 9 da manhã até as 2 da tarde. Das 9 às 2 da tarde. De manhãzinha. A oração, gente, na fanpage até sábado. A Paula acaba postando lá, tá? Lembrando, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, e aí sim como alquimista, a gente fala muito de mapa astral, de como fazer a cura do mapa, é no site vidasutil.com.br. Na fanpage, facebook.com/Paula Pirizastro, Twitter a mesma coisa, é só você seguir e ela vai postando sempre muitas dicas. Isso mesmo. Obrigada. Boa semana pra você, amor. viu? Boa semana.